Olá, nessa aula nós vamos estudar a parte de conceitos básicos de cinemática e movimento retilíneo uniforme, que é a parte inicial aí dessa parte de mecânica. São conceitos bem simples, vamos lá então. Dessa parte de conceitos básicos, a gente precisa definir o conceito de velocidade média. É a nossa primeira expressão, talvez seja a primeira fórmula de física que você tenha visto lá no passado. Velocidade média é definido como sendo o tal do ΔS sobre ΔT. É um conceito muito importante. É uma expressão que a gente vai usar bastante. Outra informação muito útil nessa parte de conceitos básicos é o conceito da aceleração média. A aceleração média é calculada como sendo ΔV sobre ΔT. Então são as duas expressões que a gente pode falar que estão associadas a essa parte de conceitos básicos. Além dessas expressões de velocidade média e aceleração média, a gente precisa lembrar como é que transforma de quilômetro por hora para metros por segundo. Isso é fundamental em diversas questões, ter essa habilidade de transformar. Bem, para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, você simplesmente divide por 3,6. E o motivo disso é simples, 1 quilômetro tem 1.000 metros, 1 hora tem 3.600, quando você faz essa divisão, vai ter esse fator 3,6, que você pode tanto dividir quanto pode multiplicar. Nesse sentido de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide, e nesse sentido de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica. Existem algumas velocidades que são muito comuns nas questões. Por exemplo, quando a gente tem um tal do 36 km por hora, se a gente dividir por 3,6, dá exatamente 10 metros por segundo. O dobro de 36, que é 72 km por hora, quando a gente divide por 3,6, vai dar 20. E múltiplos desses valores. Se a gente dividir o 36 por 2, dá 18. 18 km por hora, quando dividido por 3,6, vai dar 5 metros por segundo. Se a gente somar esses dois, vamos ter 90 km por hora. E aí, quando dividir por 3,6, vai dar exatamente a soma de 20 com 5, ou seja, 25 metros por segundo. Esses valores são importantes que você já tenha memorizado ou passe a memorizar. Você vai fazer tanto problema que vai aparecer 36, 72, 90 km por hora, que vai ser quase automático já colocar esses valores. Então fica a dica. Para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6 e o contrário você multiplica por 3,6. Claro que a gente tem mais informação. A gente vai trabalhar agora, continuando essa parte de conceitos básicos, classificação de movimentos. A gente pode classificar o movimento em relação ao sentido do movimento, o sentido da trajetória. Quando a gente tem um movimento que está andando a favor do referencial, a gente diz que a velocidade é positiva e que esse movimento é chamado de um movimento progressivo. Então, quando anda a favor do referencial, ele está progredindo, velocidade positiva, movimento progressivo. E vice-versa. Se a gente tem aqui o nosso referencial para a direita e o sujeito está andando para a esquerda, essa velocidade é classificada como uma velocidade negativa, ele está regredindo porque a posição vai diminuindo, está contra o referencial, e o movimento é chamado de retrógrado. Então veja bem, se ele quer que a gente classifique se o movimento é progressivo ou retrógrado, basta você analisar se a velocidade é positiva ou a velocidade é negativa, ok? Outra classificação que a gente tem ainda nessa parte de conceitos básicos é verificar se o movimento ele é acelerado ou retardado. A gente tem um movimento acelerado, podemos verificar de duas maneiras. Dizer que o movimento é acelerado é dizer que ele pisa no acelerador. Dizer que ele pisa no acelerador é dizer que o módulo da velocidade aumenta. Quando o módulo da velocidade aumenta, ele está acelerado. Outra forma de dizer acelerado é dizer que a velocidade e a aceleração possuem sinais iguais. Então, toda vez que V e A, ambos são positivos ou ambos são negativos, ele é um movimento acelerado. Por que isso? Porque para onde aponta a aceleração resultante, aponta a força resultante. Se a gente empurra a favor do movimento,
seja ambos no sentido positivo ou ambos no sentido negativo, ele é um movimento acelerado. E vice-versa, para classificar um movimento retardado, quer dizer que ele freia. Freia quer dizer que um módulo da velocidade, o valor da velocidade diminui. Ou então a gente diz que velocidade e aceleração têm sinais opostos. Quando a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, o movimento ele é retardado. Então vamos recapitular tudo que a gente viu dessa parte de conceitos básicos. Primeiro, forma da velocidade média, ΔS, ΔT. Segundo, forma da aceleração média. Terceiro, que a gente comentou aqui, foi como transformar de quilômetro por hora para metros por segundo. É dividindo ou multiplicando por 3,6, dependendo da ordem que você faça. Além disso, a gente tem a classificação de ser um movimento progressivo ou retrógrado. E temos aqui a classificação de ser um movimento acelerado ou retardado. Massa! Foi-se embora a teoria de conceitos básicos. Mas nós temos aqui ainda a teoria de movimento retilíneo uniforme. Esse assunto, movimento retilíneo uniforme, é o assunto mais simples aí da cinemática. Quando a gente fala que o movimento ele é retilíneo, uniforme, a gente tem que a velocidade dele não altera. Então a minha tentativa de desenho aqui é dizer que tempos iguais vai percorrer distâncias iguais. Então falou movimento retilíneo e uniforme, falou velocidade constante. E claro que se a velocidade é constante, ele não está acelerando. Então quando a gente afirma que a velocidade ela é constante, a gente está dizendo também que a aceleração vale zero. Então o movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que tem velocidade constante e a aceleração zero. Claro que o valor da velocidade não muda, mas também não muda nem a direção, nem o sentido. O valor aqui é sempre o mesmo. Por isso a gente pode fazer regra de 3, entre o espaço e o tempo. Se eu dobrar o tempo, eu dobro o espaço. Se eu triplicar o tempo, eu triplico o espaço. A formulazinha, tanto faz você usar o velho ΔS como ΔT, ou então a versão meio pelos extremos. Quando você faz a versão meio pelos extremos, ela se transforma na conhecida equação do sorvete. A equação do sorvete nada mais é que a gente fazer meio pelos extremos e adotar o tempo inicial como sendo zero. Essa equação aqui do espaço em função do tempo é uma equação do primeiro grau. E aí a gente daqui a pouco vai ver umas propriedades. As propriedades do gráfico de como é que a velocidade varia no tempo. Mas a gente também já tem aqui que a velocidade é constante. Vamos desenhar os gráficos então? Falando a respeito dos gráficos então, a gente tem os dois gráficos aqui. O gráfico de como é que a posição varia no tempo, que a gente acabou de dizer que a forma do espaço em função do tempo é essa expressão que é do primeiro grau, e quando é uma expressão do primeiro grau, o gráfico ele é uma reta. Pode ser uma reta crescente ou então uma reta decrescente. Nesse meu desenho aqui, eu vou fazer uma reta, por exemplo, crescente. Então, quando a reta é crescente, eu já sei que a velocidade é positiva, porque a posição está aumentando, ele está progredindo. E o que a gente pode obter através desse gráfico é pegando a divisão desses dois catetos, porque esse cateto dá ΔS e esse cateto aqui fornece ΔT. E se a gente pegar a tangente, a gente encontra então a velocidade, porque a velocidade é o ΔS sobre o ΔT. A inclinação dessa reta, que é a tangente, está fornecendo para a gente o valor da velocidade. Isso aqui foi o primeiro gráfico, que é o gráfico de espaço em função do tempo. Mas a gente também tem o gráfico da velocidade em função do tempo. Então a gente vai ter uma propriedade muito importante nesse gráfico da velocidade em função do tempo. Como a gente já sabe, a velocidade ela é constante, ela pode ser uma constante, positiva ou negativa. Toda vez que tiver um gráfico velocidade versus tempo, é possível deduzir, é possível provar que o valor dessa área obtida por esse gráfico vai dar o valor do ΔS. Então a área do gráfico VT fornece para a gente ΔS e a inclinação dessa reta fornece o valor da velocidade. Para a gente fechar essa parte de movimento retilíneo uniforme, é fundamental que a gente fale aqui de velocidade relativa.
Então vamos, para completar, falar aqui da velocidade relativa, um dos conceitos básicos aí da cinemática. A gente tem duas situações de velocidade relativa. Uma é quando os sentidos eles são opostos e a outra, naturalmente, é quando os sentidos eles são iguais. Então vamos comentar aqui sentidos opostos e sentidos iguais. Vamos lá. Suponha que aqui a gente tem um sujeito A que tem uma velocidade de 10 metros por segundo. E aqui a gente tem um sujeito B que tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Para eu achar a velocidade relativa entre A e B, basta que a gente use aqui a intuição. Como assim? A intuição. Meu irmão, se tem um carro que vem com 10 e o outro que vem com 20, qual é a velocidade que um enxerga o outro? A velocidade que um enxerga o outro, eu brinco dizendo que é o tal do inhão. O inhão é a sensação que dá algo mais rápido ou mais devagar. Inhão. Então a velocidade relativa nesse caso vai dar 30 metros por segundo, é a velocidade com que o A enxerga o B. Então, quando os sentidos são opostos, a sensação é ficar mais rápido. E mais rápido, então, essa velocidade relativa vai ser simplesmente a soma das velocidades. Isso. Quando nós temos sentidos opostos, que é isso que a gente está falando aqui, ó, para achar a velocidade relativa, simplesmente você soma. É a história do inhão. E se você tem aqui, ó, um carrinho 120 km por hora e o outro a 100 km por hora, qual é a velocidade que o A enxerga o B? Eu sei que o A está mais rápido que o B, mas qual é a velocidade relativa do A com o B? A velocidade relativa nesse caso, a sensação é ficar mais devagar. E a velocidade relativa nesse caso vai ser a subtração do mais rápido menos o mais lento. Então, quando os sentidos eles são iguais, como a sensação é ficar mais lento, a velocidade relativa é obtida pela subtração das velocidades. Beleza? Faça aí um repeteco dessa aula para que a gente possa realmente mergulhar nesses conceitos iniciais de conceitos básicos e de movimento retilíneo uniforme. No futuro você vai ver aí diversas questões resolvidas e esses conceitos vão ficar cada vez mais tranquilos, naturais. Ok? Aguardo você aí nas próximas aulas. Valeu!